Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo assim diferente dos outros temas aqui do canal. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, mas ultimamente muitas pessoas estão pedindo pra mim falar sobre o assunto de novo, né? Pra me atualizar vocês. Então o assunto é falando sobre alergia alimentar. E assim gente, eu já fiz vários exames, né, sobre a minha alergia alimentar. Eu sei que vocês falam, não fala que a alergia é sua, mas faz parte do meu corpo hoje em dia. Então pra mim, fazer o que, né gente? Tá no meu corpo, é o modo de falar, não é que ela é minha, porque não é minha, né? Mas falando assim, modo de falar, não calculem que eu tô falando que ela é minha, porque ela não é minha, né? Ela vai sair de mim com fé em Deus. Então assim, eu tive vários problemas com alergia, eu tive várias experiências novas. Então eu queria estar falando pra vocês que pode ser que alguma pessoa que tá passando pelo mesmo problema, eu posso estar ajudando em qualquer modo. Então assim, eu vou deixar linkado pra vocês o vídeo que eu fiz, eu não sei de que lado fica o card, mas aqui em cima, falando sobre os meus problemas, né, da alergia e tudo, que eu fiz um vídeo assim completo pra vocês. E esse vídeo aqui eu vou estar atualizando pra vocês de como eu estou agora no momento, o que eu passei, como eu fiz pra me melhorar, o que piorou a minha situação também nos últimos dias, porque aconteceu algumas coisas. Então vamos lá. Então gente, praticamente falando sobre o velho vídeo, né? Eu fiz alguns testes de alergia. Eu fiz uns 3 testes de alergia. O primeiro deu um tipo de alergia, o segundo bem pior e o terceiro pior ainda. Então assim, cada vez que eu fazia o teste, a minha gravidade de alergia. Eu cheguei a fazer um teste de alergia pra ver se eu sou celíaca. Se vocês verem que eu tô falando a pronúncia de alguma coisa assim, de algum modo, que eu não sei falar a palavra certa, mas sim porque eu moro na Itália e aqui a palavra se pronuncia em um modo e eu pronuncio nesse modo que eu sou acostumada a falar assim e não sei o modo correto brasileiro. Então, porque tem algumas pessoas que vêm a criticar, por isso que eu tô falando assim. Eu fiz vários testes e descobri, né, a médica falou pra mim que eu, no passar dos anos, eu ia descobrir sozinha os alimentos que eu poderia realmente comer ou não. Porque mesmo que lá tenha escrito que o meu nível de alergia seja médio, pode ser que se eu comer, mesmo ele sendo médio, não me faça nada. Porque isso vai depender também de cada corpo, de cada organismo. Então o que eu descobri? Eu descobri que em mim, muitos alimentos, até que eu não tinha alergia, que não tinha escrito naquele papel, me fazia alergia. Então eu tive uma experiência muito boa, foi nesse ano de 2016, que eu resolvi ir pro Brasil, e eu fui pro Brasil em fevereiro, levei aquele tanto de remédio, né, de antihistamínico, que aqui se fala antihistamínico no Brasil também, né, antialérgico, pra mim poder, né, não passar mal no Brasil, porque eu confiante que chegasse no Brasil eu ia passar muito mal de alergia também, e aí eu precisaria de todo aquele remédio. Levei uma caixa cheia de remédios, sendo que no Brasil também tem remédio, né, mas a cabeça aqui da pessoa, porque eu já tinha ânsia, medo de passar muito mal, então eu levei todos os meus remédios. Chegando lá, eu não tive nenhum problema de alergia, nenhum, eu estive muito bem, a parte o problema que eu tive com a zika, né, porque eu peguei zika no Brasil, mas pelo resto eu estive muito bem, eu comia de tudo, eu não sentia nada. Algumas vezes eu sentia falta da comida italiana, então eu acabava comprando alguma coisa, como macarrão, pasta Barilla, eu cheguei a comprar. E cheguei a comprar também vinho italiano e algumas coisas lá, queijos, algumas coisas assim. Tudo aquilo que eu comi, que fazia parte da Itália, que veio da Itália, que foi fabricado na Itália, me causava os mesmos tipos de alergia. Ou seja, bolhas no corpo, vou falando pra vocês e vou deixando as fotos que eu tenho. Bolha no corpo, causava também muita dor de barriga, eu tinha disenteria e vômito ao mesmo tempo. Era intolerância alimentar junto com alergia alimentar. Então assim, eu ficava muito mal. Então daí, quando eu fui no Brasil, eu comecei a perceber, não, o meu problema não é que eu tenho alergia a arroz. Tipo, eu tenho alergia a arroz, fazendo exemplo pra vocês. Mas o meu problema não é o arroz em si, porque se eu tivesse alergia ao arroz mesmo, eu teria alergia do arroz no Brasil, na Itália, na França, nos Estados Unidos, em qualquer país que eu fosse. Mas eu vi que no Brasil eu não tinha alergia de arroz, mas não só de um tipo de arroz, de vários tipos de arroz, eu não tinha de nenhum. O único arroz que me fazia mal era arroz fabricado aqui na Itália. Então daí eu pensei, quando eu voltar pra Itália eu vou fazer um teste. Eu vou começar a comer alimentos biológicos, porque os alimentos biológicos não contêm química. Assim eu vou descobrir se eu não tiver alergia sem tomar remédio com os alimentos biológicos, quer dizer que o meu problema não é alergia à comida em si, que tem escrito ali no papel, né? Mas sim a química que tem nele. E daí eu descobri isso, que realmente era isso, porque o meu médico já havia falado pra mim. Desde quando você for no Brasil, pode ser que você não tenha problema, porque o seu problema é realmente alergia à Itália, alguma coisa daqui. E assim, gente, eu não sei por que motivo eles colocam tanta química nas comidas. Não sei se é porque aqui é um país frio, que aqui não tem todos os alimentos, como no Brasil, que o Brasil produz muita coisa que não dá pra produzir, porque aqui faz frio, né? A única coisa que eles produzem é arroz. E assim, eles produzem muito arroz, eu não sei por que eles colocam tanta química no arroz, né? Mas tudo bem. Eu também não é que sou esperta nessas coisas, eu não entendo muito essas coisas, eu tô falando o que eu acho, que eu penso, né? Mas fazendo o teste
teste com as minhas experiências, eu não tive problemas comendo alimentos biológicos. Fiz o teste comendo alimentos sem glúten, alguma coisa até que funciona, como arroz e macarrão, algumas massas. Se eu comer sem glúten, eu não sinto mal. E se eu comer biológico, eu já sinto. Então assim, eu tentei descobrir, algumas coisas realmente era o glúten, outras coisas era a química, mas a maioria das coisas era a química, no meu caso, né? Então eu nem sempre encontro todos os alimentos biológicos, e a maioria desses alimentos biológicos, eles custam muito caro, eles custam 3, 4 vezes o alimento que a gente come no dia a dia normal, né? As pessoas normais. Então assim, as coisas mais que me faziam mais problemas, eu comprava biológica, tipo algumas bolachas pra tomar café, coisas assim. Mas gente, é muito caro, não dá mesmo. Então assim, eu continuei tomando o meu remédio, né? O meu anti-histamínico que eles passaram pra mim, um anti-histamínico muito antigo, que não presta, porque deu alergia do mesmo jeito. Eu continuava tendo problemas, eu cheguei a passar mal semana passada, foi mais ou menos nessa primeira semana de fevereiro de 2017. Eu tinha comido uma bolacha, eu já tinha tomado o meu remédio, o meu anti-histamínico, que se chama cetirizina, que a médica do pronto-socorro aqui falou que é um remédio muito antigo, que ele não faz efeito pra quem tem alergia alimentar, e que é um remédio muito velho, que realmente causa muito sono, muita fraqueza na pessoa. Então assim, toda vez que eu tomo esse remédio, eu me sinto muito cansada, muito sono e não consigo fazer as coisas. Eu faço assim com uma vontade, sabe? Que eu não tenho vontade, tenho vontade só de ficar deitada. Aí, essa médica, esse vídeo ia ficar longo, gente, não posso fazer nada, porque se vocês querem um vídeo falando sobre isso, eu tenho que falar, né? E aí, a médica foi e falou, né, que eu tinha que fazer outros testes pra saber de que eu tinha alergia, mas segundo ela, eu tenho alergia ao níquel, porque tudo aquilo que... Eu tenho alergia todos os dias, se eu não como nada, eu tenho alergia. Então ela falou, você tem alergia ao níquel, que é praticamente um metal, acho que é um metal, não sei, fala pra mim vocês aí, que eu não entendo muito bem sobre isso. Mas, quanto me fala minha sogra, que é um metal que praticamente tem tudo aquilo que você vê, que você faz, tem esse negócio. Então por isso que causa essa alergia. Então agora essa semana eu irei ao meu médico, né, que ele vai passar pra mim um novo remédio, um novo antialérgico, que realmente seja pra alergia alimentar, que essa médica me passou. Vou no novo especialista de alergia pra fazer novos testes, pra saber o que se piorou a minha alergia, se melhorou, se eu posso fazer algum tratamento, alguma coisa sobre isso. Já tô me coçando já, só de falar. E é isso, gente. Então assim, é complicado esse negócio de alergia alimentar. Eu descobri o meu mundo, foi as coisas biológicas e sem glúten, que alguma coisa me ajuda realmente muito. E vocês vão perguntar, Daisy, mas você é celíaca? Eu não sou celíaca, que é quem é intolerante ao glúten. Eu fiz um exame e deu que eu não sou, mas o meu médico mesmo fala que é muito estranho, porque não meu médico de alergia, né, o meu médico normal, porque ele fala, nossa, você não é alérgica ao glúten, mas você tem alergia a praticamente tudo que tem glúten. Então eu tentei, né, comer algumas coisas que é o glúten e ajudou bastante, eu não tive problema. Mas é claro que eu sou ser humano, eu não aguento ficar comendo aquela coisa ali sempre, e como eu disse pra vocês, é muito caro essas coisas, eu não tenho também condições de comprar tudo biológico, então eu acabo comprando os alimentos também normais. Eu tomo o meu remédio e como meu alimento, não sinto mal, mas às vezes o meu corpo não aguenta, não sei, não aguenta, e eu tenho alergia a praticamente todos os alimentos, é impossível não comer nada, que a minha médica falou, mas você não come nada que você tem alergia e pronto. É muito fácil, eu vou viver de quê? De carne e peixe, que nem todos os peixes eu posso comer também, porque eu sou alérgica, que eu falei assim pra ela, e ela, não, porque olha aqui, tem esse alimento que você é alérgica 30, tem um número, né, número 30, que eles falam que é a porcentagem média, e assim, eles falavam que eu podia comer aquilo, mas eu como e eu sinto mal, então assim, não é que ela tá falando, só porque ela tá falando que é assim, porque isso depende de cada pessoa, de cada organismo, então é inútil que você teste uma coisa que eu testei, que pra mim deu certo, pra você pode ser que não vai dar certo. Então é assim que funciona, gente, que a gente tem que descobrir como é nosso corpo, né, pra gente poder ver o que dá certo e o que não dá certo. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Alergia alimentar é uma coisa muito complicada, você também tem que saber distinguir o que é alergia alimentar e o que é intolerância alimentar. Eu, nos últimos anos, eu só tinha mesmo só alergia alimentar, que quando eu comia um alimento, eu sentia a minha pele muito quente, com bolhas, sentia a minha pele formigar. Quando o efeito, assim, quando eu tomava o antialérgico, que já começava a passar aquela alergia, eu sentia calafrios, eu sinto até hoje calafrios, né? E essa é a alergia alimentar. Já a intolerância alimentar, ela é diferente. Ela dá algumas manchas também no corpo, mas ela não dá urticária, que são a coceira, né? Chega a dar muita dor de barriga na pessoa e vômito também, náuseas, várias coisas. Então, se você tiver com algum problema desses, você primeiro tenta ver, né? Se informa, vai na internet e escreve alergia alimentar, sintomas, intolerância alimentar, sintomas, diferenças. Procura ler pra vocês entenderem o problema que você tem, se é alergia ou se é intolerância, porque isso é muito diferente. E se é alergia alimentar,
alimentar, a alergia alimentar eu acho que é bem pior, não sei mas eu acho bem pior. A intolerância alimentar não tanto, porque se você for intolerante tipo ao leite, então você vai tomar leite sem lactose, é bem mais fácil. Então você toma leite sem lactose e você vive tranquilamente. Já no meu caso não, porque se eu sou alérgica àquele alimento ali, aqui na Itália não tem solução pra mim, eu sou alérgica àquele alimento ali e pronto, entendeu? Não tem solução, não tem como. E o alimento que substitui aquele, tipo, eu tenho alergia à farinha de trigo. Farinha de trigo tem em todo lugar, né, gente? Então, se eu tenho alergia à farinha de trigo, o alimento que pode substituir a farinha de trigo é a farinha de câmoto, mas a farinha de câmoto custa 3, 4 vezes mais do que a farinha de trigo. Aí fica bem complicado, né, gente? Sem falar que eu faço tudo em casa, porque eu uso a farinha biológica, que eu encontrei a minha vida, né, nessas coisas, graças a Deus. Comendo as coisas biológicas, eu me sinto bem melhor, né? Então eu faço meu pão em casa com a farinha biológica, assim, eu posso comer meu pãozinho que eu gosto, eu faço os meus bolos, as minhas coisas, então eu evito de comprar. Claro que eu também não aguento, né, sempre ter que fazer, porque eu já tenho que cuidar do YouTube, de várias coisas de casa, não é que eu posso fazer ficar só cozinhando, mas de vez em quando eu como alguma coisa assim, né, normal, e passo muito mal, né, fazer o quê? Não tem outra solução, é assim mesmo. Então, assim, a minha solução, a minha cura seria ir embora pro Brasil, definitivamente morar lá. Assim eu não teria mais problemas, porque eu morei no Brasil agora 8 meses e estive muito, muito bem, gente. Nossa, muito bem mesmo. Eu comia tudo quanto é porcaria que eu via pela frente e eu não tive mal uma vez. A única vez que eu fiquei mal foi porque eu comia as porcarias daqui da Itália. Então, assim, infelizmente a Itália que me faz mal, mas eu tenho que ficar aqui, né, porque aqui é a minha vida. Se eu puder ir passar um tempo lá, eu vou esse ano, porque assim pelo menos eu consigo respirar e não tomar mais esse tipo de remédio e viver um pouco mais tranquila também. Mas é assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o meu problema, da minha alergia. Ela piorou muito. Se vocês quiserem outro vídeo depois que eu fizer os exames e tudo, eu posso estar fazendo pra vocês, falando sobre. E se eu encontrar uma cura, né, aqui na Itália, que eu acho bem difícil, mas espero, né, tenho fé em Deus, quem sabe. Eu posso também estar falando pra vocês. Fala pra mim aí. Espero também que o vídeo não tenha ficado noioso, ficou bem longo, né, mas eu vou cortar bastante ele pra não ficar longo. Se você gostou, clica aí no joinha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.